Vamos abrir a Bíblia, irmãos, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Eu vou ler do verso 3 até o 9. Marcos 14, de 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte, veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo, onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Vamos orar? Deus, desejamos ouvir atentamente a Tua voz, falando ao nosso coração, trazendo para nós, Senhor, o alimento para a nossa alma, trazendo para nós a direção, trazendo para nós, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito. Então, fala conosco, leva cativo a Ti o nosso pensamento, a nossa emoção, todo o nosso intelecto, todo o nosso ser, para que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não conheço muito sobre perfumes caros. A gente conhece os perfumes do dia a dia que a gente vê nas lojas da cidade, mas eu sei de ouvir falar que existem perfumes caríssimos e me parece que os franceses são os maiores e os mais caros. Eu acho que as irmãs aí que talvez conheçam perfume melhor que eu, poderiam confirmar isso aí. E aí eu pergunto para você, o que é que você pensaria se eu trouxesse um frasco bem grande de um perfume francês muito caro e derramasse esse perfume na cabeça de alguém aqui? Um perfume caríssimo, coisa assim que a gente teria que vender um bem nosso para comprar um desses perfumes. O que você pensaria? Imagine que você teria a mesma opinião dos discípulos, que reclamaram quando viram aquela mulher derramar sobre Jesus todo o perfume que estava naquele frasco. Imagino que as irmãs aqui ficariam sem ação, outras ficariam desesperadas de ver uma loucura cometida por mim se eu fizesse uma coisa dessa. Os estudiosos dizem que aquele perfume ali, do texto bíblico, valia o equivalente
a 1 ano de trabalho de uma pessoa normal. Você consegue perceber o quanto valia? Você tem o teu trabalho, você ganha o seu salário normal, mensal. Para comprar um vidro daquele perfume, você teria que economizar o seu salário inteiro durante 1 ano. Consegue ter noção? E aquela mulher derramou um vidro de perfume desse preço sobre Jesus. E daí você pergunta para mim, pastor, mas por que aquela atitude? Qual o objetivo daquele procedimento, da ação daquela mulher? Irmãos, a mulher queria honrar Jesus. Simplesmente honrar Jesus. E a quebra daquele frasco era um sinal da devoção daquela mulher a Jesus, porque o frasco sendo quebrado, não teria condições de conter mais o perfume dentro dele. Se você simplesmente tira a tampa e derrama, você consegue segurar o resto dentro do frasco. Mas se você quebra o frasco, o que acontece? Tudo se vai, tudo se derrama. E ela fez de propósito, ela quebrou o frasco para que tudo fosse derramado. E aquele era o símbolo de uma mulher entregando toda a sua vida, toda a sua devoção para Jesus, sem conter nada da sua própria vida. Era a alma daquela mulher sendo derramada totalmente, oferecida e entregue a Jesus. Ela estava dizendo, Jesus, eu sou tua. Eu sou tua. Agora, pare para pensar na sua vida, meu irmão e minha irmã. A sua alma, o seu ser, a sua vontade, os seus sentimentos, os seus desejos, estão totalmente derramados em Jesus. Porque a pergunta que fica desse texto para nós, e aqui nos orienta na reflexão que a gente vai fazer, é exatamente essa. Nós estamos derramados na presença de Jesus, como aquele perfume que não ficou dentro do frasco. Nossa vontade, nossos sentimentos, nossos desejos, o nosso ser por completo está derramado em Jesus. Sabe, irmãos e irmãs, em certas circunstâncias, Jesus não é honrado em nossas vidas, porque nós não queremos nos desfazer de algumas coisas. Em certas circunstâncias, nós não honramos a Jesus e não cultivamos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas que nós consideramos preciosas demais. E a figura de quebrar o frasco significa para nós hoje aqui renunciar tudo aquilo que nos impede de derramar sem reserva, sem receio, totalmente a nossa vida na presença de Deus. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que frasco precisa ser quebrado na sua vida? Para que todo o teu ser seja derramado em Deus. Para que a tua vida seja dedicada completamente para Deus. Que frasco precisa ser quebrado na sua vida? Olha para si mesmo, para o seu coração e pergunta: o que é que está me impedindo de me derramar completamente em Deus? Que frasco precisa ser quebrado na minha vida? Eu vou te dar algumas orientações, algumas dicas para você ir refletindo na sua vida. Você é uma pessoa que vive ressentida com os outros. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar,
talvez esse seja o frasco que precisa ser quebrado na sua vida. Muitas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus por causa dos seus ressentimentos e por causa da sua falta de perdão. Existem pessoas que simplesmente não conseguem manter uma vida espiritual estável com Deus, porque guardam mágoas dentro do seu coração. Alguns guardam mágoas de longa data no seu coração. São pessoas que frequentam aos cultos uma época, daqui a pouco desaparecem. Começam a ler a Bíblia, daqui a pouco desanimam. Começam a orar todos os dias e a buscar a Deus todos os dias, mas logo abandonam a presença de Deus. De repente se mostram uma pessoa de fé inabalável, mas daqui a pouco, num piscar de olhos, se tornam pessoas incapazes de crer. E aí eu fico pensando, irmãos e irmãs, que modo terrível de viver. E a consequência disso é que daí vem o sentimento de culpa no coração dessa pessoa por não conseguir ser diferente. Vem também o sentimento de inferioridade por não conseguir sentir Deus, viver com Deus, como as outras pessoas dizem que sentem e que vivem. É uma luta muito grande derramar a nossa vida na presença de Deus, derramar a nossa alma em Jesus e ao mesmo tempo viver ressentido. E ao mesmo tempo se trancafiar na falta de perdão. É uma luta gigantesca. Por quê? Porque nós vamos sempre viver parciais na presença de Deus. Nós sempre vamos caminhar de forma incompleta na presença de Deus. A nossa comunhão vai ser parcial, a nossa fé vai ser parcial, as nossas bênçãos vão ser parciais, as nossas vitórias vão ser parciais. E o pior é que não para por aí, irmãos. O grande perigo é se acostumar tanto com o ressentimento, é se acostumar tanto com a falta de perdão e consequentemente com uma vida parcial com Deus, que você acaba perdendo completamente o desejo pelo que é completo. Quantos crentes vivem hoje dentro das igrejas, vivendo uma vida meia boca com Deus? Quantos crentes vêm para os cultos, fazem suas orações, leem as suas Bíblias, até dão os seus testemunhos de vida, mas tudo meia boca. Por quê? Porque não conseguem quebrar os frascos que os impedem de se derramar completamente na presença de Deus. No caso aqui, preferem ficar ressentidas, preferem guardar rancor no coração e preferem, consequentemente, viver machucadas do que quebrar esse frasco de uma vez por todas e viver intimamente com Deus e viver a plenitude da bênção de Deus. Pare para pensar, meu irmão, minha irmã. Pare para pensar. O ressentimento é um frasco que retém a tua vida de ser derramada plenamente na presença de Deus. A falta de perdão, a raiz de amargura, é um frasco que retém a tua alma, o teu coração, de ser completamente derramado na presença de Deus. Porque se for, meu irmão, hoje Deus está dizendo para você, quebra esse frasco e se derrame. Porque quando você se derramar na presença do Pai, Ele vai trazer cura para o seu coração. Ele vai trazer cura dos ressentimentos. Ele vai trazer cura das memórias doloridas. E Ele, consequentemente, vai trazer perdão, que é a cura definitiva.
Outro frasco que talvez precisa ser quebrado em nossas vidas, irmãos, é o frasco do orgulho. Frasco do orgulho. Muitas pessoas não conseguem se entregar completamente a Jesus, porque não aprenderam a se libertar do orgulho. Orgulho de manter a sua posição social, orgulho de manter as aparências, orgulho de não reconhecer os próprios erros, orgulho de não reconhecer as próprias frustrações, orgulho de não reconhecer as questões interiores mal resolvidas, orgulho de não querer a ajuda de ninguém. Existem crentes que sofrem e fazem os outros sofrer, mas não são capazes de quebrar o frasco do orgulho e admitir que não conseguem lidar com as suas questões, lidar com as suas emoções, lidar com questões que precisam de ajuda do outro. Mentem para si mesmos. Tudo por causa do orgulho. Há um pouco mais de 20 anos atrás, eu pastoreei por um tempo uma moça aqui na igreja, que tinha sérios problemas de relacionamento com o pai, que teve sérios problemas de relacionamento com o pai na infância. E ela cresceu sem admitir que ficou com traumas profundos desse relacionamento. E ela cresceu orgulhosa. Se tornou uma mulher orgulhosa. Era simpática, era espontânea, era muitas vezes sorridente e risonha, mas orgulhosa. Ela nunca conseguiu manter uma relação estável com Deus por causa do reflexo que os seus traumas de infância causaram na sua vida espiritual. Nunca quis resolver a questão, porque nunca quis resolver, nunca quis se abrir para a solução. O orgulho era maior. Ela se mudou de Jaguapitã, isso muitos anos. Tanto que eu falo tranquilamente, porque ninguém aqui conhece. E tempos depois, eu fiquei sabendo que essa mulher, havia abandonado a fé. Não quebrou o frasco do orgulho, não se derramou para Deus, para que Deus curasse as suas emoções, as suas questões interiores, não admitia seus problemas, foi embora com seus problemas e chegou ao ponto de abandonar a presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, não vale a pena perder a cura de Deus, perder o refrigério de Deus, perder o consolo de Deus, o amor de Deus, perder a intimidade de Deus, por causa do nosso orgulho. Não vale a pena. Se o meu orgulho, o seu orgulho está nos impedindo de nos aproximar mais de Deus, de viver numa intimidade maior com Deus e de receber do Senhor cura, libertação, que nós quebremos de uma vez por todas esse frasco chamado orgulho, para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa alma e nós sejamos curados e abençoados. Orgulho não vale a pena. O brio sim, todos nós precisamos ter brio. Orgulho é diferente de brio.
Orgulho é quando você empina o nariz e não admite nada, não aceita ajuda de lugar nenhum, de ninguém. O que Deus está pedindo para nós hoje é: quebra esse frasco, deixa eu trabalhar, porque eu tenho uma grande obra para fazer, e você vai sair bem. Vai sair bem quando você se derramar na minha presença. Terceiro, irmãos, por mais incrível que pareça, a mentira tem sido o frasco limitador da vida de muitos crentes, que impede os crentes de se entregar totalmente para Deus. Tem crente que se acostumou tanto a mentir, que não consegue usar outra estratégia para resolver os seus próprios problemas, para sair das questões difíceis da sua vida, ou para justificar alguma situação da sua vida. No dia a dia de muitos crentes, a mentira se tornou algo rotineiro e normal. Alguns dizem até que existem mentiras boas, mentiras necessárias. E tem gente que chega ao ponto de preferir mentir e deixar de ser abençoado do que contar a verdade e receber a bênção de Deus. Eu me lembro de ter convivido com uma pessoa mentirosa há muitos anos atrás. Coisa de uns 20 anos também. Mais mentirosa que parecia, assim, a mentira dela parecia verdade. De tão bem contada que era. E depois a gente ia descobrindo que era tudo uma farsa. A coisa ia sendo montada assim de um jeito que você falava: meu Deus, nossa, que coisa maravilhosa. Quando você via, era uma grande farsa. E aquilo nos inculcou eu e Elisângela. Elisângela participou disso. Assim, era algo assim absurdo. Era algo absurdo. Nos deixou muito preocupados naquele tempo. E nos fez entender o quanto cristãos têm capacidade de mentir. Mas irmãos, irmãs, mentira é um negócio sério. Sabe por quê? Jesus disse para a gente que a mentira tem a ver com o diabo e não com Deus. Jesus disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, e eu vivo na mentira, como é que fica? Você consegue perceber o quão pesado é? E eu quero ir um pouco mais longe. Aqui a gente de criança só tem duas, que raramente vem na terça. Mas eu sei que alguns pais vão acompanhar o culto online. E eu preciso dizer que muitas vezes a escola da mentira que os nossos filhos frequentam é a nossa própria casa. E os professores somos nós mesmos, os pais. E nós precisamos começar a olhar para isso dentro da nossa casa.
e prestar atenção nos nossos atos. Porque os erros são aprendidos. Fazer coisa errada é aprendido. Dentro e fora de casa, é óbvio. Dentro e fora de casa. E é por isso que a gente tem que olhar como anda a nossa vida dentro de casa. E se eu ou você olharmos para a nossa vida e enxergarmos que a mentira se tornou um hábito, nós somos convidados hoje a quebrar esse frasco na presença de Deus. Nos libertar dele, para que a nossa alma seja derramada na presença de Deus. Porque com a nossa vida liberada na presença de Deus, com o nosso coração derramado na presença de Deus, eu e você não vamos precisar mentir para conquistar nada, para chegar em lugar nenhum. Porque Deus é por nós. Deus é por nós. Com a verdade a gente vai mais longe. Deus vai entregar o que for necessário para a gente chegar no que Ele tem para nós, com base na verdade e não na mentira. Então, se o nosso coração tem sido dominado pelo espírito da mentira, que nós possamos hoje, em nome de Jesus, quebrar esse frasco na presença de Deus, liberar a nossa alma para Deus agir, para que a verdade tome parte do nosso coração. Vocês estão bem? Eu tenho mais 2 tópicos para falar. Posso ir adiante? Mais um frasco que impede as pessoas de se derramarem em Deus é o frasco da religiosidade vazia. A religião é boa, porque ela concentra a nossa fé, porque ela concentra a nossa prática da palavra de Deus. Eu gosto de ser presbiteriano, eu tenho apego à igreja presbiteriana, eu gosto do nosso jeito de cultuar, eu gosto das nossas doutrinas. Então, eu me sinto à vontade com aquilo que a gente crê, com a forma que a gente crê, com a forma que a gente cultua, e provavelmente você também. E é por isso que você está aqui. Então, a religião é boa nesse sentido. O problema é aquela religiosidade que perdeu a sinceridade, que perdeu a paixão, que perdeu a verdade, que perdeu a objetividade, passou e se transformou numa prática mecânica, automática e programada. A religiosidade é um problema quando ela se torna algo assim. Porque o crente que pratica a religiosidade por si mesma, essa religiosidade vazia, ele fala que vem para o culto para louvar a Deus, ele fala no poder do Espírito, ele fala que ele crê no avivamento, ele fala no evangelismo, ele fala e fala e fala e fica só no falar. É tudo da boca para fora. Porque na vida desse crente não tem paixão por Jesus. Ele aponta, ele julga as atitudes dos outros, mas ele não julga as suas próprias atitudes. E dá para ver, irmãos, dá para ver no crente religioso os seus olhos vidrados no nada, na hora da adoração. Olhos vidrados no nada e boca que mexem apenas para acompanhar a música. Dá para ver que o Espírito Santo na vida de um religioso vazio é apenas um conceito, uma teoria. Não é uma realidade visível, experimentável. Não dá para ver
gente sendo alcançada por Deus através da vida do crente vazio. Essa religiosidade automática, vazia, ela é improdutiva. E Deus sempre condenou esse tipo de vida cristã. Todas as vezes que o povo de Israel, lá no passado, começava a apresentar para Deus esse tipo de religiosidade, Deus os repreendia, dizendo que o que Ele queria era um coração sincero. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós temos que olhar para a nossa vida com Deus. Temos que olhar para a nossa caminhada cristã, para tentar enxergar em nós, se há em nós uma religiosidade vazia. Ou se a nossa caminhada cristã é uma caminhada cristã verdadeiramente cheia de fé, cheia de busca pelo Senhor, cheia de paixão por Deus, busca pelo Espírito Santo, vontade de servir, vontade de ser bênção. Porque se nós estamos aqui por estar, se a gente vem para culto só para cumprir tabela, isso se chama religiosidade vazia. E esse frasco precisa ser quebrado, para que o nosso coração precise ser derramado na presença do Pai. E nós possamos experimentar o poder de Deus se movendo nas nossas vidas. Não é porque somos igreja presbiteriana, tida como uma igreja fria, que o Espírito de Deus não age aqui. Não é porque nós somos uma igreja mais quieta, uma igreja quieta, que não faz barulho no louvor, que não fica dando glória, como uma igreja pentecostal, que o Espírito Santo não age aqui. Mas mesmo com uma igreja mais quieta, nós não podemos abrir mão de ter um coração derramado na presença de Deus, de tal modo que o Espírito Santo haja aqui com poder e glória. Está claro isso, irmãos? O barulho é independente. Agora, o poder de Deus precisa ser a verdade das nossas vidas. E por último, o frasco mais duro de ser quebrado é o frasco do pecado e o frasco do apego ao mundo. Quando o nosso coração está apegado ao mundo, quando o nosso coração está apegado às práticas pecaminosas do mundo, não tem como se derramar na presença de Deus. Quando o amor do coração do crente está no padrão de vida do mundo, não sobra espaço para amar a Deus. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Muita gente não consegue desenvolver uma vida estável com Deus, porque não está disposta a quebrar esse frasco chamado amor e intimidade com o mundo, amor e intimidade com o pecado. Eu tenho aconselhado algumas pessoas nesse sentido, e eu tenho visto o quanto elas não estão dispostas a quebrar esse frasco, o frasco do mundo, e por conta disso vivem à margem da benção. Eu quero ler para vocês 1 João 2, verso 15 a 17, onde João disse assim, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não vale a pena, irmãos, se apegar ao sistema pecaminoso desse mundo. Viver do jeito que o mundo vive. Não vale a pena. Porque no final, a gente sai perdendo. O que vale a pena é a gente quebrar o frasco do nosso coração na presença de Deus. Derramar o nosso coração na presença de Deus. Para viver do jeito de Deus. Para viver longe do pecado.
para viver de acordo com o que a palavra diz para nós. Para que dessa forma nós possamos vivenciar tudo que Deus tem de bom para nós, como cristãos, e para a nossa igreja, como corpo de Cristo. Quero encerrar dizendo assim para você: você quer conhecer e experimentar uma vida extremamente prazerosa, alegre, festiva, liberada? Então quebre os frascos e derrame a sua vida no Senhor, sem reservas, sem medo, sem receio. Sem receio. Infelizmente, irmãos, assim como os discípulos, lá naquele dia, mesmo na igreja, tem aqueles que acham um desperdício completo, um desperdício grande, a completa devoção da nossa vida a Deus. Dentro da igreja tem gente que acha isso. Tem gente que acha que é fanatismo, que é legalismo, que não precisa ser tão consagrado assim, que não precisa ter uma vida 100% correta, 100% correta. Tem muita gente dentro da igreja que pensa que ninguém é certo mesmo, ninguém é certo, ninguém é 100% certo, só Jesus foi certo, então por que eu vou querer dar uma de certinho? Mas o chamado de Deus para nós é buscarmos ao máximo vivermos como Cristo viveu. Aquela mulher que quebrou o frasco, ela estava dizendo: Deus, eu entrego a minha vida por completo, 100%. 100% para Ti. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de tomar a melhor atitude da nossa vida, que é quebrar tudo aquilo que nos impede de derramar o nosso coração para Deus, seja o que for, e derramar todo o nosso ser. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, nós vamos clamar a Deus nesse sentido. E vamos colocar para Ele também os nossos pedidos de oração. Pai Santo, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. E queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dê forças para que possamos fazer aquilo que aquela mulher fez no passado. Que o Senhor trabalhe nas nossas intenções, para que possamos fazer o mesmo que aquela mulher fez no passado. Quebrar, Senhor, os frascos que nos impedem de derramar a nossa vida completamente no Teu altar. Trabalha em nosso coração. Trabalha, Senhor, no nosso orgulho. Trabalha na nossa visão de mundo, na nossa visão de espiritualidade, na nossa visão de pecado, Senhor. Na nossa visão de igreja. E ajuda-nos, ó Pai, a realmente quebrar e liberar a nossa vida 100% no Teu altar. Para que possamos ver, Senhor, a grandiosidade da Tua bênção, a grandiosidade do Teu mover. Para que possamos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para a nossa igreja. Tudo aquilo que o Senhor idealizou para nós e para a nossa igreja, Senhor. Faz essa obra em nós. E eu clamo também, Senhor, pelos irmãos e irmãs que vieram em busca de oração, vieram em busca do Teu cuidado, vieram em busca da Tua intervenção num problema, numa luta, numa dificuldade, num sonho. Deus, Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Não existe impossíveis para Ti. Nós cremos e confessamos isso a cada terça-feira. E nós queremos clamar, ó Deus, que o Senhor como Deus do impossível, que o Senhor como Deus todo-poderoso,
venha agir na vida do teu povo, venha acolher a oração de cada um, o pedido de cada um, para que a bênção que eles esperam de ti aconteça na vida deles, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Faz maravilhas entre nós, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos nós. A gente se vê de novo no domingo. Vá para casa na paz.